Vestibular oferece para você a resolução comentada das questões de física do vestibular da Unicamp para o ano 2016. Essa é a segunda parte, questões que vão do número 5 ao número 10. Se no final você achar que foi útil ou gostou, inscreva-se, o fiscvestibular.com.br agradece. Questão 6 da segunda parte da Unicamp, ano 2016. Tempestades solares são causadas por um fluxo intenso de partículas de altas energias ejetadas pelo Sol durante as erupções solares. Eu procurei desenho de erupções solares e coloquei aqui para você, tá? Então, cada um desses desenhos representa uma erupção solar. Esses jatos de partículas podem transportar bilhões de toneladas de gás eletrizado em altas velocidades, que podem trazer riscos de danos aos satélites que giram ao redor da Terra. Considere que em uma erupção solar em particular, um conjunto de partículas de massa total MP 5 kg, deslocando-se com velocidade VP 2 vezes 10 a quinta metros por segundo. Então, essas partículas, esse conjunto de partículas de massa 5 kg, que está se deslocando com velocidade de 2 vezes 10 a quinta metros por segundo, ela choca-se com um satélite de massa 95 kg, que se desloca com velocidade de módulo 4 vezes 10 a terceira metros por segundo, na mesma direção, mas em sentido contrário ao das partículas. Se a massa de partículas adere ao satélite, então trata de uma colisão inelástica, eles se movem juntos após a colisão. O módulo da velocidade final do conjunto, de que conjunto? Claro, que gás mais satélites, será D, e aqui estão as alternativas. Muito bem. Trata-se da aplicação do princípio da conservação da quantidade de movimento, que eu vou fazer uma rápida demonstração aqui para você, tá? Então, quando o sistema é isolado de forças externas, que é o caso, sua força resultante tem intensidade nula e, consequentemente, o impulso dessa força é nulo, pois impulso é força vezes força resultante vezes tempo, uma força resultante, tá? A força resultante é nula, então o impulso vai ser nulo. Então, não tem forças externas, tá? Ele está no espaço, fora do campo gravitacional de qualquer planeta, então e o fenômeno é muito rápido. Então, a força resultante é nula, consequentemente, o impulso é nulo. Como o impulso ele é a quantidade de movimento depois menos a quantidade de movimento antes, e o impulso é nulo, então vai ficar zero, é igual a quantidade de movimento depois menos a quantidade de movimento antes. Portanto, a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Isso acontece quando ele é isolado de forças externas, ou seja, ele está fora do campo de atração gravitacional da Terra e o fenômeno é muito rápido. Sendo a quantidade de movimento uma grandeza vetorial, a relação abaixo representa o princípio da conservação da quantidade de movimento do sistema. Então, o vetor quantidade de movimento do sistema antes é igual ao vetor quantidade de movimento do sistema depois, que é uma constante. Então, aqui está a definição dessa fórmula acima. Princípio da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento de um sistema de corpos isolados de força externa é constante. Agora vamos no exercício. No exercício eu fiz a figura para que você entenda. Então, observe bem essa figura. Ó, você tem duas situações. Uma antes da colisão, que eles estão se movimentando em sentido contrário, e outra depois da colisão, que eles estão juntos, acoplados um no outro, grudados um no outro, se movendo juntos com uma velocidade que eu chamei de V final. Se você fizer o produto, a quantidade de movimento é mv dos gases e da nuvem de gases e fizer o produto do módulo, né, do satélite mv, você vai ver que o dos gases ganha. Então isso quer dizer que o sistema se move para a direita, ele mantém a direção e o sentido da nuvem de gases.
Então, você tem a situação antes, massa da nuvem de gases 5 kg, velocidade dela, tá? 2 vezes 10 a quinta metros por segundo. Satélite, velocidade dele, menos 4 vezes 10 a terceira, porque a velocidade é uma grandeza vetorial. E como a gente está trabalhando com vetor, tem que ter direção e sentido. Então vamos estabelecer para as velocidades, tá? Que quando ele se move para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Poderia ser o contrário. Então, aí você tem a massa do satélite, 95 kg se movimentando para a esquerda, com uma velocidade de menos 4 vezes 10 a terceira metros por segundo. E aqui você tem a velocidade da nuvem, massa 5 kg, se movimentando para a direita com 2 vezes 10 a quinta metros por segundo. Aí o que acontece? Eles se chocam, aí os dois se movem para a direita, soma-se as massas, 95 com mais 5 vai dar 100 kg, se move para a direita com uma velocidade final que é pedida. Então, a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Dos gases MP/Vp, olha só no antes, tá? Mais do satélite, MS/Vs. Depois, você soma as duas massas, tá? 100 kg, que é o MP mais MS, vezes a velocidade final, que é a mesma para os dois. Então, o que você tem? Na situação antes, massa 5, velocidade 2 vezes 10 a quinta, mais massa do satélite 95, velocidade dele menos 4 vezes 10 a terceira. Aqui, soma as duas massas, vai dar 5 mais 95, vezes a velocidade final, que é a pedida. Fazendo as contas, você vai ter que 10 vezes 10 a quinta, menos 380 vezes 10 a terceira, vai ser 100 vezes a velocidade final. Aí o que eu fiz, 10 vezes 10 a quinta é a mesma coisa que 1000 vezes 10 a terceira. Então você vai ter 1000 vezes 10 a terceira, menos 380 vezes 10 a terceira. Agora sim você pode subtrair, os dois são 10 a terceira. Isso aqui é igual a 100 vezes velocidade final. Então a velocidade final vai ser 620 vezes 10 a terceira dividido por 100. Essa velocidade final vai dar 6.200 metros por segundo. O que nós achamos? A velocidade do conjunto satélite mais nuvem se movendo juntos após a colisão. Alternativa. Questão número 7. É uma questão simples de eletricidade que envolve potência elétrica e associação série de resistores. Muitos dispositivos de aquecimento usados em nosso cotidiano usam resistores elétricos como fonte de calor. Um exemplo é o chuveiro elétrico, em que é possível escolher entre diferentes opções de potência usada no aquecimento da água. Por exemplo, morno M, quente Q e muito quente MQ. Considere um chuveiro que usa uma associação de 3 resistores iguais. Então, os 3 resistores têm a mesma resistência, o mesmo comprimento do fio, para oferecer essas 3 opções de temperatura. A escolha é feita por uma chave que liga a rede elétrica entre o ponto indicado pela letra N e um outro ponto indicado por M, Q ou MQ, que vai fechar o circuito, de acordo com a opção de temperatura desejada. O esquema aqui representa corretamente o circuito equivalente do chuveiro é um desses 4. Muito bem, você tem que saber que no chuveiro elétrico você pode alterar a resistência elétrica equivalente através da variação de comprimento do resistor, tá? Ou através da variação da resistência do resistor equivalente que está lá dentro. Então a fórmula que expressa isso é essa daqui, ó. A potência é U quadrado sobre R. U é a tensão, a diferença de potencial, a voltagem que está ligada na tomada. Esse U é o mesmo. Normalmente os chuveiros são ligados a 220 volts, a tomada é a mesma, então esse U é constante, ele é o mesmo. Observando, como o U é o mesmo, observe essa equação aqui, ó. A potência é inversamente proporcional à resistência equivalente. Se você aumenta a resistência equivalente, guarda bem isso, aumenta a resistência equivalente, está diminuindo a potência, fazendo ele aquecer menos. Se você diminui a resistência equivalente, você está aumentando a potência, fazendo ele aquecer mais. Então,
Assim, a posição do chuveiro que apresenta maior potência, maior aquecimento, mais quente, é aquela com menor comprimento do fio, em que o L, comprimento do fio, é o valor de um resistor só, tá? Então é esse aqui, ó. Quando você liga o N no MQ, tá? Você vai pegar a menor resistência. E se a resistência equivalente, que é R, é menor, a potência vai ser maior, ele aquece mais, MQ. O intermediário quente, tá vendo? São 2R ou 2L, comprimento do fio. Esse é o intermediário, é o quente. E aí, os três associados em série, a resistência equivalente é 3R. Se a resistência equivalente é 3R, ela aumentou. Maior a resistência equivalente, menor potência, menor aquecimento. É o morno. No caso, a alternativa correta é a alternativa A. Questão número 8. Ela envolve ondulatória, conceito de frequência, de período, envolve a segunda lei de Ohm e envolve associação série de resistores. Muito bem. Um osciloscópio é um instrumento muito útil no estudo da variação temporal, como o tempo, dos sinais elétricos em circuitos. No caso de um circuito de corrente alternada, a diferença de potencial U, ou tensão ou voltagem, e a corrente no circuito I variam em função do tempo. Considere um circuito com dois resistores R1 e R2 em série. Em série, a corrente I é a mesma e a tensão é a soma das tensões, alimentada por uma fonte de tensão alternada. A diferença de potencial nos terminais de cada resistor, observada na tela do osciloscópio, é representada pelo gráfico abaixo. Aqui eu pus para você que não foi fornecido pelo Unicamp um osciloscópio, e aqui está a tela que foi fornecida, tá? Pode ver que no eixo você tem a diferença de potencial U medida em volts, e aqui embaixo você tem o tempo medido em milissegundos. Milha é 10 a menos 3 segundos. A linha pontilhada representa o resistor R1 e a linha cheia representa o resistor R2, e eles estão associados em série. O I é o mesmo. Analisando o gráfico, pode-se afirmar que a amplitude e a frequência da onda, que representa a diferença de potencial nos terminais do resistor de maior resistência, são respectivamente iguais a, e aqui estão as alternativas. Muito bem. Os resistores R1 e R2 estão ligados em série. Logo, a corrente elétrica que atravessa os dois é a mesma, o I é o mesmo. Como o I é o mesmo, pela primeira lei de Ohm, R é igual a U sobre I, e o I é o mesmo, veja que o R é diretamente proporcional ao U. Então, maior U, maior R. Então, nesse caso, a gente já pode identificar o resistor de maior resistência, pois como o I é constante, U é diretamente proporcional ao R. Então, de novo, maior U, maior R, porque o I é constante. Observe aqui, ó, quem tem maior U, tá vendo? É o R1, tá vendo? Vai do 0 até o 8 em módulo, ou do 0 até o menos 8 em módulo. Então, o U maior é o do R1, que é da linha pontilhada. Então, a gente vai trabalhar com esse, que é o que o enunciado está pedindo. Vamos trabalhar com a linha pontilhada. Então, pelo gráfico, observamos que R1 possui maior DDP, 8 volts, logo ele tem maior resistência. Já vimos. Para determinar a frequência, também vamos utilizar o gráfico, porque a gente sabe que o período T é o tempo que a onda demora para efetuar uma oscilação completa, que no caso do nosso resistor de 8 ohms vale 2,5 milissegundos. Observe aqui, ó. Vamos olhar só na linha pontilhada. O período é o tempo que ele demora para efetuar uma oscilação completa até começar a repetição, tá vendo? Então olha na linha pontilhada, não começou a repetição, não começou a repetição, não começou. Daqui para frente começa a repetição. Então esse é o período, que é o tempo que ela demora para efetuar uma oscilação completa. Veja bem, ó, 2,5. Então o período desse resistor R1 vale 2,5 milissegundos. 2,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, o T1, que é o período do resistor 1, o tempo que ele demora para efetuar
uma oscilação completa é 2,5 milissegundos, que é 2,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Aí, mas a gente sabe que a frequência é o inverso do período, então F1 é 1 sobre T1. Então o F1 vai ser 1 sobre 2,5 vezes 10 a menos 3. Então F1 vai ser 0,4 vezes 10 a terceira Hz, que vai dar 400 Hz, e a alternativa correta é a alternativa C. Nona questão é outra questão simples sobre movimento circular uniforme. Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é a proposta por Hobson em 1846, que consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas presas por hastes conforme a figura. Está aqui, ó. Isso é um anemômetro. Então, esses são dois exemplos de anemômetro. Está vendo? Essas são conchas. Em um anemômetro de Hobson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas, ou de uma das conchas. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é R, esse é o raio, tá? É do anemômetro até o centro de rotação. 25 centímetros, tem que passar para o sistema internacional para metros, 0,25 metros. Em um dia, cuja velocidade do vento, então cada anemômetro está marcando, o anemômetro está marcando 18 km por hora, então a velocidade do vento é 18 km por hora, teria uma frequência de rotação de, cuidado que está em RPM, rotações por minuto. E ele pediu para você, se preciso, utilizar o Picomo 3. Você pode calcular a frequência pela velocidade escalar do movimento circular uniforme. Velocidade escalar, linear ou tangencial é a V, ou simplesmente velocidade, cuja equação da velocidade está demonstrada a seguir. Então, o que eu coloquei? Um carro aqui em movimento circular uniforme. Para qualquer móvel em movimento circular uniforme, significa que o módulo da velocidade é a mesma em todos os pontos, tá? Durante um período ΔT igual, o intervalo de tempo é o período T, esse período T é o tempo que ele demora para efetuar uma volta completa, ele sai daqui e retorna até aqui, esse é o período. E o comprimento dele, para ele efetuar esse período, é ΔS igual ao comprimento da circunferência, 2πr. Ou seja, você corta essa linha e estica numa volta completa, vai dar 2πr, sendo é claro que R é o raio da circunferência. Então, ΔS é 2πr e o ΔT é o período. Velocidade, a gente sabe que é ΔS sobre ΔT, ΔS 2πr sobre T, que é o período, tá? Então, V é igual a 2πr sobre T, velocidade escalar, linear, tangencial ou simplesmente velocidade do movimento circular uniforme. Mas também a gente pode obter a equação da velocidade através da frequência. Lembrando que o período é inverso da frequência, então se eu vier aqui no T e substituir por 1 sobre F, o F sobe multiplicando. Então a outra fórmula que fornece a velocidade escalar é 2πfr, 2π frequência vezes o raio. Então veja, aqui está o anemômetro, esse é o raio, ele está girando nesse sentido aqui, ó, que eu coloquei para vocês, e do enunciado nós temos que o vento, ou cada uma das partes, tem velocidade 18 km por hora, passando para metro segundo, dividido por 3,6, vai dar 5 metros por segundo. Essa é a velocidade. O raio tá, é 25 centímetros, 0,25 metros, e o π é 3. Então, vamos aplicar a equação da velocidade, V é igual a 2πfr. O V é 5, 2, o π ele pediu para considerar 3, a frequência nós vamos achar, e o raio é 0,25. Então, vai ficar 5 é igual a 1,5f, F vai ser 5 sobre 1,5 Hz. Essa é a frequência das pás desse anemômetro, que ele efetua 5 sobre 1,5 voltas em cada segundo. Só que o enunciado está falando em RPM, que é em cada minuto. Então você usa uma regra de 3. 5 sobre 1,5 Hz, rotações por segundo, corresponde a um tempo de 1 segundo, é claro. F em RPM, que é que ele está pedindo, são 60 segundos, porque o minuto tem 60 segundos.
Cruzando, F vai ser 5 vezes 60 sobre 1,5, F vai ser 300 por 1,5, que vai dar 200 rotações por minuto, e a alternativa correta é a B de bola. 10ª e última questão da Unicamp, ano 2016. Beisebol é um esporte que envolve o arremesso com a mão de uma bola de 150 gramas de massa, tem que passar para quilos, na direção de outro jogador que irá rebatê-la com um taco sólido. Considere que, em um arremesso, o módulo da velocidade da bola, quando saiu da mão do jogador, claro, chegou a 162 km por hora. Tá? Aqui está o desenho do jogador arremessando a bola. Imediatamente após deixar a mão dele. Tá? Então, saiu da mão dele com 162 km por hora. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador foi de 0,07 segundos, ele quer o módulo da força média aplicada na bola, em Newton, é claro, no sistema internacional. Muito bem. Você poderia resolver esse problema por também impulso como variação de quantidade de movimento, mas é mais fácil resolver aplicando a segunda lei de Newton. Eu fiz assim, tá? Então, o que você tem? No arremesso, as forças resultantes são o peso da bola e a força média, em que a mão do arremessador aplica na bola. Mas acontece que o intervalo de tempo é tão pequenininho, tá? Que essa força média é muito maior ao peso da bola, comparado ao peso da bola. Por isso nós podemos desprezar o peso da bola, mesmo porque o fenômeno é muito rápido, e quando o fenômeno é muito rápido, você pode desprezar as influências externas, como você pode verificar no teorema do impulso como variação da quantidade de movimento. Sabendo que, então veja, a massa da bola, 140 gramas, passar para quilogramas, 0,14. Velocidade inicial da bola, é claro que a mão estava parada antes da bola ser arremessada. Velocidade final da bola, quando sai da mão do cara, veja bem, é o tempo de contato da bola e a mão, tá? Essa velocidade, quando ela sai da bola, no instante que ela saiu da bola, da mão do cara, tá? Do arremessador, ela vai ser 162 por 3,6 para km por hora, vai dar 45 metros por segundo. E o tempo de interação, desde que a velocidade passou de 0 até 45 metros por segundo na mão dele, tá? Então você vai aplicar a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Força resultante é massa vezes aceleração. Então essa força M que ele está pedindo é a resultante, porque a gente pode desprezar o peso. Então vai ser a massa da bola vezes a aceleração. Mas você sabe que a aceleração é variação de velocidade por tempo. Então a força média vai ser a massa da bola, 0,14, variação de velocidade, velocidade final, 45 menos a inicial 0, dividido pelo tempo 0,07, essa força média vai dar de 90 newtons, a alternativa correta B de bola.